O homem de 23 anos tinha acabado de entrar na universidade. Ele não imaginava que a sua trajetória seria muito diferente dos seus colegas universitários. Mas tudo mudou quando, não muito tempo depois de entrar na universidade, ele passou a ter déjà vus mais frequentes que de costume. Inclusive, essa experiência podia se estender por minutos. Os episódios começaram a se intensificar de tal forma que, durante suas férias num destino que ele já tinha visitado, ele sentia como se estivesse preso no loop temporal. Imagine você vivenciando algo como aquilo que acontece no final de Doutor Estranho, enquanto o herói barganha com Dormammu. Ou talvez algo como aquilo que surgiu naquele filme O Feitiço do Tempo, que depois ganhou o nome de Dia da Marmota com Bill Murray, em que o Bill Murray simplesmente vê um dia se repetindo infinitas vezes. Então, essa era a sensação do rapaz em questão. Com o passar do tempo, esses déjà vus se tornaram ainda mais constantes e intensos, a ponto de ele simplesmente parar de ver televisão ou de ler jornal, porque ele já sentia que tinha feito tudo aquilo antes. Aí, um certo dia, quando foi cortar o cabelo, ele teve um déjà vu, e depois um déjà vu de um déjà vu. Aí, quando chegou nesse ponto, ele não conseguia pensar em mais nada, além da sensação de experiências repetidas. Esse caso, relatado no Journal of Medical Case Reports, demonstra um caso extremo de déjà vu. Apesar desse exemplo extremo, em geral, nós vivenciamos esses déjà vus numa frequência muito baixa. Não costumamos ter realmente essas experiências perturbadoras como a desse rapaz. Mas o que explicaria esse fenômeno? Será que a neurociência consegue encontrar boas hipóteses? O que faz com que pessoas tenham casos crônicos de déjà vu, como no exemplo extremo do início do vídeo? Seria isso um erro na Matrix? É disso que vamos falar no episódio de hoje. Caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula, sou professor de psicologia e nesse canal falamos de filosofia, psicologia e neurociência. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, já dá um like agora, porque essa é a melhor maneira de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Vai lá, não custa nada. E se você quiser se tornar um apoiador desse projeto e virar um membro da nossa comunidade, é só acessar a nossa campanha do Apoia-se. Ao tornar-se um apoiador, você vai poder participar do nosso grupo secreto no Telegram, vai poder votar nos próximos vídeos que vamos ter aqui no canal e até mesmo participar de um grupo de estudos ao vivo comigo no Zoom. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, já se torna apoiador. O link está na descrição. Cerca de 60% a 70% das pessoas já experienciaram o déjà vu em algum momento da vida, sendo que ele é mais frequente em indivíduos jovens do que em adultos e idosos. E esse é, sem dúvida, um dos fenômenos mais curiosos que podemos vivenciar, já que se trata de um aparente reconhecimento de um contexto que, na verdade, você nunca experienciou. E o que acrescenta maior mistério ainda é a imprevisibilidade com a qual ele aparece. Não tem como você prever ou se preparar para um déjà vu. Ele simplesmente se impõe. Déjà vu, em francês, quer dizer já visto. E foi cunhado pelo filósofo e ex-presidente da Universidade Bourgogne-Émile Boirac, ainda na década de 1870. Mas, ainda que a origem do termo seja antiga, a investigação científica do déjà vu é bem mais recente. Isso porque, durante o século XX, a ciência psicológica estava muito limitada em termos de métodos. E, além disso, uma das correntes que mais predominava a investigação experimental do nosso comportamento era do behaviorismo, que se atentava principalmente aos comportamentos observáveis. Algo que, convenhamos, não é muito condizente com algo tão pessoal, esporádico, aleatório quanto o déjà vu. Ou seja, déjà vu é um comportamento privado e é de difícil investigação pela observação. Inclusive, até mesmo nos dias de hoje, com os diversos avanços, já é bem desafiador investigar o déjà vu de forma empírica, já que ele é dificilmente induzido. Sem contar que ele tende a ser muito temporário e os indivíduos normalmente nem lembram de quando e como vivenciaram. Por exemplo, grandes são as chances de você se lembrar que já teve um déjà vu, essa sensação de estar vivendo aquela situação uma nova vez. Ou seja, uma sensação de familiaridade com algo que está acontecendo agora. No entanto, mesmo que você já tenha tido essa sensação, assim como eu já tive essa sensação várias vezes, é difícil eu te falar quando que foi isso, em qual contexto que foi isso, porque a gente simplesmente vai acabar se esquecendo. Não é um evento importante que precisa ser memorizado. E por causa dessas limitações, até a década de 1980, a maioria dos textos voltados para explicar o déjà vu tinham um cunho meio paranormal, apelando para fatores religiosos, místicos, espirituais. Aliás, uma exceção a essa tendência foi o relato detalhado feito por Morton Leeds lá na década de 1940,
1940, que na época era um estudante de graduação e decidiu manter um diário sobre seus episódios de déjà vu, inclusive chegando a registrar 144 episódios em um ano. Em um deles, ele inclusive disse que a sensação foi tão forte que ele causou náusea. E Leeds era muito sistemático, muito organizado, porque ele anotava não apenas o dia e o horário, mas também a duração, a intensidade e a circunstância em que o déjà vu acontecia. Por exemplo, ele percebeu que havia maiores chances de ele vivenciar um déjà vu em locais que ele frequentava cotidianamente. E também os episódios eram mais frequentes nos momentos em que ele estava mais estressado ou cansado e no final do dia. Mas dito tudo isso, o que acontece no nosso cérebro durante esse episódio de déjà vu? Bom, antes de uma explicação mais detalhada, precisamos entender brevemente como funciona a memória no nosso cérebro. Perceba que memorizar envolve não apenas o processo de armazenar uma memória, mas também de evocá-la, ou seja, trazê-la à consciência. E nós podemos evocar de modo ativo. Por exemplo, se eu te perguntar o que você jantou ontem, nesse momento você vai fazer um esforço para buscar essa memória para poder responder a minha pergunta. Mas algumas vezes nós vamos nos lembrar porque vemos algo que nos remete a alguma lembrança. Por exemplo, você assistiu uma propaganda de lasanha e acabar lembrando que comeu lasanha na noite anterior. Ou até mesmo você visitar a escolinha em que você estudou na infância e imediatamente receber vários flashes de várias lembranças surgindo espontaneamente. E essa lembrança de que você comeu uma lasanha na noite anterior pode ficar ainda mais forte se você olhar as fotos do celular e observar que tem uma foto em que você está com seus amigos comendo lasanha. Ou até mesmo se você simplesmente visitar a casa de um amigo em que vocês fizeram essa janta que envolvia lasanha. Observe que nesses casos em que as pistas do ambiente nos remetem a uma situação vivida, nós dizemos que estamos num contexto familiar. E como toda nossa experiência psíquica nasce no nosso cérebro, existem regiões do cérebro que estão associadas a esse reconhecimento e a esse sentimento de familiaridade. Então, tendo isso em mente, a primeira hipótese que vamos trazer aqui não é a do erro na Matrix, apesar de ser uma excelente candidata. Mas não, nossa explicação aqui vai ser outra. Vamos falar de uma explicação ainda do final do século XIX, a hipótese da dupla percepção. Essa ideia parte do pressuposto de que, às vezes, as pessoas percebem estímulos ao seu redor de forma superficial, de forma periférica, de forma que elas não processam essa informação conscientemente. Mas, ainda assim, a experiência é suficiente para o cérebro captar os estímulos. Dessa maneira, posteriormente, quando você voltar a sua atenção aos estímulos que foram registrados pelo seu cérebro, você vai ter uma sensação de familiaridade, sem entender o motivo. Mas há uma outra hipótese que é ventilada nos dias de hoje, que relaciona o déjà vu a uma disfunção temporária nas regiões do cérebro que são responsáveis pelo reconhecimento. Sobretudo as regiões do chamado lobo temporal, uma área que fica nas laterais do nosso cérebro. A principal rede seria aquela conhecida como giro parahipocampal, que estaria na base tanto do reconhecimento de situações do dia a dia, quanto da experiência do déjà vu. Ou seja, é como se seu cérebro estivesse disparando a informação de que se lembra daquela situação, quando, na verdade, aquilo nunca aconteceu. É o seu sistema da memória te pregando uma peça. No caso do tipo mais comum do déjà vu, que é aquele vivenciado esporadicamente pela maior parte das pessoas, essa breve disfunção não deve nos preocupar. O psicólogo Akira O'Connor compara esse fenômeno com espasmos musculares ou contrações involuntárias das pálpebras. Só que nesse caso, seria o equivalente do cérebro. Essa hipótese nos ajuda a explicar o porquê de indivíduos com epilepsia no lobo temporal experienciarem comumente episódios de déjà vu, principalmente antes de terem uma convulsão. Inclusive, o psicólogo Christopher Mullin estudou de perto 4 pacientes com atividades modificadas nos lobos temporais e que sofriam de déjà vu crônico. Alguns deles cumprimentavam pessoas desconhecidas por acharem que já tinham visto essas pessoas antes. Aliás, fizeram isso até com o próprio pesquisador, ainda que eles nunca o tivessem visto, já que moravam em diferentes partes do mundo. Além disso, assim como no primeiro caso que citamos, alguns pacientes evitam ler jornais e assistir programas
programas de televisão porque falam que já viram tudo aquilo antes. Quando eles são questionados mais profundamente sobre esse suposto conhecimento, eles inventam várias desculpas para poderem justificar essa sensação de familiaridade. Um deles, por exemplo, disse que saiu da cama durante a noite para ler as notícias do jornal com antecedência. Em outro caso, quando a esposa pediu para falar o que aconteceria a seguir no programa, que ele supostamente já tinha visto, o paciente simplesmente respondeu: como vou saber? Eu tô com problemas de memória. É claro que, a depender do paciente, ele tem plena consciência dos seus déjà vus, mas imagine viver com isso constantemente. Torna-se quase impossível reconhecer as situações pelas quais você realmente passou. Por isso, quando os pacientes estão convictos de que a sensação é real, é comum que o cérebro se envolva em pensamentos que vão justificar essa sensação. Mas apesar de termos trazido esses casos de anomalias no cérebro, curiosamente, aquele rapaz que citamos lá no início do vídeo passou por testes neurológicos e não foi identificada nenhuma alteração. Uma hipótese que foi sugerida e que tem sido investigada recentemente é a de que o estado de ansiedade poderia sim induzir episódios de déjà vu por causa da atividade de uma região cerebral em comum, tanto com a memória quanto com a ansiedade. A região em questão é o sistema septo-hipocampal. E de fato, o paciente em questão estava passando por momentos de ansiedade intensa quando os episódios de déjà vu começaram. Inclusive, um artigo de 2021 comparou a frequência de déjà vu entre um grupo de pessoas com o diagnóstico de transtorno de ansiedade com a frequência desses episódios no grupo que não tinha o diagnóstico de ansiedade. E como imaginado pelos pesquisadores, o grupo com transtorno de ansiedade relatou episódios mais frequentes e mais intensos. E é claro que mais pesquisas são necessárias, mas pode ser que estejamos no caminho para entender por que fatores como cansaço ou estresse influenciam nas chances de termos um déjà vu. Bom, nesse vídeo a gente falou dos motivos neurocientíficos pelos quais a gente tem a sensação de déjà vu. Mas e se realmente for apenas uma falha da Matrix? E você, já teve essa sensação de déjà vu? Deseja sugerir algum tema para os nossos vídeos? É simples, é só então clicar no link da nossa descrição e se tornar um apoiador, que os apoiadores podem fazer isso. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.